o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que completou agora há pouco 130 horas de greve de fome. O parlamentar protesta dentro do plenário da Comissão de Ética contra o parecer pela cassação do mandato dele, que foi aprovado na última quarta-feira. Desde então, Glauber só tem tomado água e isotônico, além de fazer uma hidratação com soro. Fran, vamos trazer aqui quais são as atualizações desse caso, né? E o que o deputado pode conseguir ou já conseguiu com esse protesto? Pois é, Dani, o Glauber, como você disse aí, já são 5 dias, né, dessa greve de fome, e ele diz que não vai se retirar do plenário o plenário 5 da Câmara dos Deputados é onde acontece ali as reuniões do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Ele não vai se retirar dali, é onde ele tá com o colchão lá, onde está dormindo, onde tem passado os dias, enquanto não tiver uma resposta de Hugo Motta sobre esse tema ser votado em plenário. Fazendo uma rápida explicação, foi aprovado, né, esse parecer pela cassação do mandato dele, em função daquele episódio em que ele expulsou a chutes um integrante do MBL da Câmara dos Deputados. O Glauber argumenta que o manifestante sempre já vinha aí atiçando ele, né, provocando isso, melhor dizendo, e que naquela ocasião tinha falado contra a honra da mãe de Glauber e por isso ele chutou, ele não só expulsou, né, com chutes, mas lá fora a confusão continuou, teve também o Kim Kataguiri no meio disso, enfim. E agora, depois dessa votação, 13 votos a 5, recomendando aí a cassação dele, para o mandato dele ser cassado, precisa do aval do plenário da Câmara dos Deputados. Então, 2/3 da Câmara precisa aprovar a cassação de Glauber. Como há uma articulação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, inclusive é o que o Glauber sustenta, então pode ser que essa cassação se torne realidade aí. Então, ele diz que vai permanecer nessa greve de fome até que se tenha uma resposta do plenário. Pode falar. Não, pode falar. Eu ia só falar sobre a questão mesmo desse protesto e dessa relação Glauber e Lira e como que isso impacta também na atuação do Hugo Motta enquanto presidente da Câmara e tudo mais, mas pode seguir a sua linha de raciocínio e depois você pode voltar para a pergunta. Mas era isso mesmo, Dani. Ótimo. Estamos conectadas, então. Exato. Então, justamente porque o Glauber, digamos que ele era uma das vozes de oposição mais firme a Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara. E o Glauber falou muito sobre uma questão de orçamento secreto, de que Lira teria desviado emendas. Glauber chegou a ser ouvido pela Polícia Federal em relação a isso, deu declarações pesadas contra Lira, chamando de bandido e diversas outras coisas. E ele disse que é Lira quem tem, digamos que está à frente desse processo de cassação dele, que já tiveram casos mais graves na Câmara, inclusive do Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes da morte de Marielle Franco, mas que o caso dele especificamente é porque Hugo Motta está amando de Arthur Lira. Então, há toda essa questão. Só que o que acontece? O Hugo Motta, ele vai ficar fora de Brasília durante essa semana, então também não tem dado nenhum indicativo. Os líderes do PSOL, do PT, tentam falar com ele, mas ele tem conversado somente com a Gleisi Hoffmann e com o Lindbergh. Então, não há nenhum indicativo até então de como o Hugo Motta vai se posicionar em relação a isso. E uma das frentes de Glauber é tentar levar uma pressão popular, uma pressão até relacionada à saúde dele. Lembrando que o Glauber, ele está sendo acompanhado 2 vezes por dia pela equipe médica da Câmara dos Deputados. É lá também que ele, enfim, tem tomado banho, feito outras coisas. Inclusive, ele fala que tem ouvido NX0 aí durante esse período e lido. Então, além disso, também ele tem recebido visitas de ministros do governo Lula e também de familiares, inclusive a também deputada federal Samia Bonfim, que é a mulher dele, e o filho deles, também que tem sido levado diariamente na Câmara dos Deputados. Então, Dani, o momento é de ver até onde Glauber vai levar isso a uma pressão, digamos que é o que ele tem na manga hoje, né? A cartada que ele tem, porque se for considerar a composição no Conselho de Ética do que foi feito na última semana, isso facilmente pode ser repetido ali no plenário, né? E a gente entende, se houver realmente essa influência que ele alega, que ele enfim, denuncia, né, do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, a gente sabe o quão influente Arthur Lira é sobre o Centrão, sobre essa massa maior ali da Câmara dos Deputados. Então, se existe essa pressão e existe esse posicionamento de Arthur Lira
a favor da cassação de Glauber Braga, ele sabe, então, que é uma força política que ele não tem como bater contra, né? Assim, pensando nesse arranjo político mesmo, de voto a voto, é uma batalha perdida para Glauber Braga, né? Assim, ele não tem esse quórum para impedir sua própria cassação. E aí, a partir deste momento, então, ele, como você bem disse, né, Fran, ele joga com a arma que ele tem, que é um protesto para angariar, para jogar luz sobre esse fator que ele aponta, né, que é o envolvimento de Arthur Lira e até uma submissão de Hugo Mota à vontade de Arthur Lira e também trazer a população, né, buscar apoio popular para essa pauta, para impedir, assim, para haver pressão popular para que os deputados não o cassem. E aí tem até o fator também, tem uma questão sobre a suplência dele, né? A Heloísa Helena, que foi já deputada, que é a suplente dele, caso ele perca o mandato, ela então assumiria, que também não é uma política que agrada muito o centrão, né, Fran? A gente sabe que a Heloísa Helena tem um histórico de militância muito grande, enfim, que pode ser que ela seja uma pedra ainda maior no sapato desses deputados. Vamos ver qual vai ser o cálculo aí também, né? Exatamente, Dani. Essa semana vai ser decisiva para Glauber Braga também nesse sentido, porque os ânimos vão se abaixar um pouco, vai ver também qual que vai ser esse posicionamento do Gumoto, ele vai ter tempo para pensar, agora ver se o Glauber também vai segurar essa greve de fome aí durante todo esse período.